Gostaria de chamar o Tiago Silva aqui, o diácono, por favor. Estenda sua mão para cá, querido. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse período de louvor. Pai, nesse momento, Senhor, toma a vida do pastor Delci, ó Pai, diante do teu altar, Senhor. O Senhor já tem ministrado ao coração do teu filho, já tem falado ao coração dele. Pai, que ele seja um canal da tua presença neste lugar, da tua palavra revelada, Senhor. Fala conosco, Senhor. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. E que possamos, Senhor, guardá-la, Senhor, e praticá-la, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Toma a vida do teu filho, Senhor. Cobre ele com teu sangue, Senhor, neste momento. Livra de todo mal. Teu filho é teu, Senhor. Ele é teu. A família dele é tua, Senhor. Pai, o inimigo não tem vez, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a vida dele. Usa-o uma vez mais para a honra, glória e louvor do teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, querido, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Família é um projeto de Deus, esse é o nosso tema dessa noite. E nessa noite eu queria falar acerca de uma família que é um exemplo muito grande para nós. Eu quero falar sobre Jó, no capítulo 1, do verso 1 ao versículo 1 ao versículo 5, até o 5. Por gentileza, abre o seu exemplar. Depois do livro de Esther. Antes de Salmos, é o livro de Jó, 42 capítulos. Vim falar de família é um desafio. Não é verdade? Viver esse desafio em família é muito grande. Mas o Senhor nos dá condições para viver. Deixou a sua palavra como um exemplo para praticar aqui nessa terra, viver em prática. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam suas irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Deus abençoa a minha vida, porque a palavra do Senhor já é abençoada. Queridos, quero eu falar de Jó antes do momento que Jó passou por uma provação. Quero falar de uma família que vivia segundo o coração
de Deus. O homem que vivia em fazer a vontade do Senhor. A prática daquele homem era diária. E nós lemos aqui que era um homem muito rico. Jó, segundo alguns teólogos, foi Moisés que escreveu este livro e era contemporâneo de Abraão. E era patriota, não tinha lei naquela época. E muito Deus me ensinou ao estudar sobre a vida desse homem e ver alguns exemplos nos dias de hoje como família. A Bíblia relata que era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava do mal. O homem que buscava a viver para Deus, a agradar somente Deus. Um homem que entendeu que tudo que ele tinha foi o Senhor que concedeu para ele. Gado não era tão importante, mas sim ele entendeu o que era a família. Ele entendeu que o maior projeto dele era a família. E ele fazia de tudo por esta família. Fazia de tudo pela sua esposa, seus 10 filhos homens, seus 10 filhos sendo 7 homens e 3 meninas, 3 mulheres. E o interessante aqui é que já havia a graça de Deus na vida daquele homem, já havia a perfeição de Deus ali na vida daquela família, porque Jó, na sua integridade, ele era um homem completo, um homem que não buscava em fazer o mal, porque um homem que entendeu que ele tinha que praticar e viver a verdade, um homem que fazia tudo pela fé. Podemos ver isso, o relato lá no capítulo 42, que ele fala que só conhecia o Senhor só de ouvir. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Amém? E esse homem, tudo que ele fazia pela fé. O que eu quero entender é que, uma certa feita, ele ouviu falar do Yahvé, o Deus verdadeiro, e com isso ele buscou o melhor para a sua família. Mas Jó não dava o melhor para a sua família. Jó fazia o melhor. Amém, queridos? Jó fazia o melhor para a sua família. Era um homem que era justo, reto. Era um homem nas suas palavras. Ele era justo, era pontual nas suas palavras. O que ele falava, ele cumpria. É um homem que tinha uma palavra e assim ele cumpria com sua palavra. Era um homem que tratava também muitíssimos homens, eu creio que mulheres, bem, porque ele sabia que o relacionamento que ele tinha que ter dentro de casa, tinha que ter esse relacionamento também com os demais de fora da sua casa. Ele procurava priorizar esse relacionamento. Ele entendia que a comunicação, o diálogo era importante dentro de casa, para ser uma referência e um exemplo em todo o Oriente, porque nós lemos que era um homem muito rico em todo o Oriente. Ele entendeu que o sucesso dos gados, de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 ajudas de bois e jumentos, não era tão importante. Então ele entendeu que a importância que ele tinha era dentro de casa. Ele entendia que a esposa que ele tinha era muito importante para ele.
que os filhos que Deus deu, como a palavra do Senhor diz, no Salmo 127, são herança do Senhor. Jó tinha que fazer, não dar, entenda, fazer o melhor para os seus filhos, para que eles olhassem para ele como um exemplo de um homem completo. Jó, a Bíblia ali, nós lemos que ele fazia sacrifícios, tipificando Cristo no seu sacrifício. Nos dias de hoje, a maior dificuldade que nós temos é fazer sacrifício para nossos filhos, para nossas esposas, e a esposa fazer para o esposo dentro de casa. Em casa eu tenho 3 camaradas que estão aprendendo até hoje como eu estou aprendendo com eles. São totalmente diferentes do Delci, da Deise, a cabeça, a maneira de pensar, porque os meus gêneros são totalmente diferentes, mas eles me ajudam. Ajudam a segurar, ajudam a manusear aquilo que eu quero pegar. E para isso é um desafio incutir a cada dia, orientar cada dia o caminho que eles devam andar, o caminho certo para eles. Sabendo que um dia eles vão ter que tomar uma atitude, uma decisão na vida deles. Sabendo que um dia eles vão ter que andar com suas próprias pernas, que eu não vou ficar para sempre. Mas eu tenho que deixar um exemplo, um legado, legalidade para eles, e assim eles entender com isso e dar continuidade ao que eles aprenderam dentro lá de casa. Quero nessa noite assim dizer que não existe uma família perfeita. Podemos entender aqui que nós lemos que Jó, ele chegou a falar, porventura, ele não afirma que seus filhos pecaram. Talvez meus filhos pecaram. Olha o zelo deste homem para com os seus filhos. Olha o tamanho, a preocupação dele a apresentar os seus filhos de forma contínua, que nós lemos aqui, diária ao Senhor. Entendo 10 filhos, como era o sacrifício. Não era só um novilho para os 10, Senhor, só isso aqui basta, só isso aqui está bom. Não, nós lemos aqui que ele fazia um sacrifício por cada filho. Isso requer tempo, hora, dedicação. Havia na vida de Jó sabedoria, porque quando é temente a Deus, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 1, verso 1, que o princípio, o temor é o princípio de quê? Da sabedoria. Então aquele homem tinha um temor, tinha essa sabedoria de ter um cuidado de fazer as coisas certas dentro do seu lar, sabendo que é um homem falho, mas ele buscava fazer as coisas certas dentro do seu lar. Até mesmo a maneira de falar, tinha ele um cuidado de falar com os seus, sabendo que os seus eram um projeto de Deus e ele tinha que cuidar daquele projeto da melhor forma possível. Há um desafio para cada um de nós, como pai, como mãe e até mesmo os filhos. Jó, ele não provocava a ira dos seus filhos, admoestava eles no Senhor. Tamanha orientação que ele dava como pai. Ele sabia da responsabilidade dele e ele não dividia essa responsabilidade com os demais filhos, nem com os 7 filhos homens, nem com o primogênito. Entendo eu que Jó, ele compartilhava com todos tudo aquilo por igual, ao ponto de os filhos pegarem como exemplo e viver em comunhão dentro de casa um com o outro. Porque assim nós lemos que os filhos, quando faziam o banquete, cada um no seu dia convidava as suas 3 irmãs para participar de um banquete lá na casa, onde era o dia de cada um. Eu entendo que era aniversário, tempo de aniversário, era festa, e Jó, com essa preocupação, ele sabia que no momento de alegria aqui, ele falou, olha, talvez meus filhos, porventura, no momento de comer, no momento de beber, blasfemaram contra Deus, pecaram contra o Senhor. E aquele homem, ele assume um papel muito importante dentro de casa,
e ele procura fazer sacrifício, apresentar os seus filhos, acordar eles, santificá-los eles para algo profundo que era o sacrifício do holocausto. Nós hoje temos um desafio muito grande nessa terra, não é diferente no tempo de Jó, lá no Ur dos Caldeus, podemos dizer assim. Jó, ele falava e fazia ações salvíficas dentro da sua casa. Nós temos uma responsabilidade, seja pai, seja mãe, até você que é filho aqui, futuramente eu quero até profetizar sobre a tua vida, que tu vai casar, vai ter filhos ou filhas. Nós temos um desafio muito grande dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, fazer do nosso lar algo agradável para Deus. Jó orava pela sua família, porque fazer o sacrifício não era só imolar o cordeiro ali e apresentar ao Senhor, não, tinha que apresentar, falar com Deus, orar, e ele orava ao Senhor de forma contínua sobre as suas famílias, sobre seus filhos. Ele era o intercessor, ele era a cobertura espiritual dentro do seu lar. Ele era o homem responsável dentro do seu lar. Ele entendeu que não era tão importante ter 7.000 ovelhas. E o interessante que eu quero entender aqui, que quando eu comecei a ler essa madrugada, Deus me despertou, eu tive que buscar até ajuda de teólogos, que a nossa igreja tem, pedi uma informação a ele. Porque se ele teve 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, ele teve 7.000 ovelhas. O gado desse homem era diferente dos demais. A fazenda desse homem era diferente, porque Deus fazia diferença. Porque aquele homem, ele promovia dentro do lar, ele clamava ao Senhor pela presença de Deus no lar dele. Amados, prepara a mesa. Você vai entender o que eu vou falar. Prepara a mesa. Prepara a mesa dentro da tua casa. Forra a mesa. Deus quer entrar no seu lar. Deus quer ceiar no seu lar. Deus quer ceiar com sua família. Deus quer ceiar contigo. Por isso que eu falei, prepara a mesa. Ele preparava a mesa dele. Ele chamava a família toda para o contexto. O Senhor vai vir nos visitar. O Senhor vai fazer a diferença. Vai ter libertação, querido, no seu lar. Vai ter cura no seu lar. Porque o Apocalipse diz, eis que estou à porta e bata, aquele que ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eis que entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor fala, eis que eu quero entrar no seu lar, na sua família, a partir de hoje. Agora eu preciso permitir que ele entre. Com as minhas atitudes, com as minhas ações, havia perdão. Porque quando ele apresentava com certeza, meus filhos, peça perdão, Senhor, porventura vocês pecaram, blasfemaram contra Deus, pede perdão. Jó entendia que, olha, nós precisamos nessa terra estar ligado no Senhor, que quando está ligado na terra será ligado no céu, como diz lá em Mateus capítulo 16, 18, se não me falha a memória. Mateus 18, 18 diz também sobre isso. O que estará ligado na terra será ligado aonde? Ele falou, filhos, vamos ficar conectados com Deus. Ou seja, Jó estava desprendido do mundo. Jó estava desprendido das coisas, do rudimento do mundo para viver segundo o coração de Deus. Jó mostra que ele queria o favor de Deus e a bênção do Senhor perpetuamente dentro do seu lar. Eu vou repetir. Jó mostra nessa passagem rica de 5 versículos
que ele queria, ele mostra o desejo tão grande, como nós louvamos aqui, que ele cresça, que nós vamos diminuir. Jó queria cada dia diminuir diante do Senhor, para que Deus manifestasse a sua glória dentro de casa, para que Deus manifestasse seu poder dentro de casa, para que Deus de fato cuidasse dos seus filhos dentro de casa, não só dos seus filhos, mas sim de esposa e dele próprio. Jó mostra que ele queria o favor de Deus e a bênção em sua casa e na sua família. Era um homem sincero. Era aquele homem que apresentava diante de Deus, do Senhor, do seu jeito que estava vivendo. Ou seja, Jó, na sua sinceridade, queria viver a verdade. Na vida daquele homem era transparente para o Senhor. Apesar que nós não devemos esconder, não temos como esconder nada de Deus, mas aquele homem, ele vivia ao ponto das pessoas olharem para ele. Quando a Bíblia relata que Jó vivia pela fé, lá no verso 42, ele fala que só conhecia o Senhor em ouvir. Só conhecia o Senhor. Jó queria viver com sua família toda, coesa, com fundamento, como nós aprendemos nessa manhã, em Cristo Jesus, que é rocha. Ele sabia o que é segurar sua família de uma tempestade, de um caos, de um vendaval espiritual. Era estar realmente fundamentado no Senhor e na sua palavra, era viver a palavra. E para isso ele se desprendia de tudo. Jó tinha a lida com todos os seus animais. Para poder ser um empreendedor, ser um empresário, tem que entender naquela área do investimento. A tratar como tosquenejar 7.000 ovelhas, sabendo que tinha homens ali para ele dar legalidade ali, ordenar como tinha que ser feito, mas ele também fazia para ser exemplo para aqueles outros homens que lidavam com aquelas 7.000 ovelhas. Assim como os camelos. Eu quero entender que cada um tinha o seu curral para poder o teu apacento, para poder ter o seu alimento. Mas as juntas que tinha dos outros animais, todos comiam junto. Aquele homem tinha uma preocupação muito grande. Aquele homem tinha um equilíbrio muito grande, trabalho e família, família e trabalho. Ele não misturava nada, ele era equilibrado. Ele sabia que tinha que trabalhar, buscar o sustento para dentro da sua casa. Ele sabia que tinha que chegar em casa e tratar a sua família e esposa bem. Da mesma forma que ele tratava seus empregados, ele conduzia aquela conduta, aquela moral para dentro do seu lar. É um desafio para nós nos dias de hoje, sim. Que às vezes nós nos aborrecemos com tudo, mas chegar em casa... Eu estava até estudando ali mais um pouco. Até o André veio conversar comigo. Disse: senta aí, André, vamos conversar. E André falando, Deus começou a falar no meu coração, que quando eu era pequenininho, aí meu pai chegava do trabalho e minha mãe falava: vai e pega o chinelo, dá a bota no pé dele. Eu passei por isso. Hoje essa geração não faz isso. E nem exijo dos meus filhos isso, mas nós passamos. Pastor Sérgio falou que eu fiz 60 anos agora, sexta-feira. Glória a Deus por isso. É sinal que Deus ainda tem grandes coisas na minha vida nessa terra. 60 anos, só milagre de Deus, é verdade, é pura verdade. É um milagre de Deus, só em você estar aqui é um milagre. Só em você passar o dia todo com sua família é um milagre. Se Deus te conduziu aqui, entenda o projeto, o plano de Deus em você e na sua família. É a base de milagre. Aquele homem pela fé, ele via aqueles 11.000 animais pelo milagre. Aquele homem conduzia a sua família em milagre. Ou seja, a Bíblia fala que nós andamos em glória em glória. Um dia é a glória, amanhã é outra glória. A misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã. Nós tivemos uma manhã linda como presente de Deus. E nessa noite estamos fechando esse dia para a glória de quem? De Deus, Senhor.
Olha como os benefícios que nós recebemos em decorrer do dia pela parte de Deus. Jó entendia isto tudo, por isso que ele tinha um coração grato diante de Deus. Talvez você deve estar falando assim, Jó era um homem rico. Sim, mas ele sabia separar a riqueza com a maior riqueza que era dentro do seu lar, que era a família. Amém? Ah, mas Jó era rico, podia comprar um carro do ano, mas ele entendia que o material não era tão importante como a sua família. Ia passar, é efêmero, mas ele entendia que a sua família, dali ia sair posteridade. Ele sabia que dali muitos iam ouvir de outros, iam dar testemunho dele e dos seus filhos. Então ele olhava para a família. O meu alvo é família. O meu objetivo é família. A minha oração, o sacrifício é família. A minha dedicação, família. E com isso, ele chegava no trabalho, também a mesma conduta, a mesma dedicação. Era com aqueles homens, e eu creio que tinha mulheres. Tinha também famílias que ele empregava. Tinha homens, tinham crianças ali que olhavam para ele. Tinham jovens, tinham adolescentes que olhavam para ele. Com a mesma conduta de um homem sincero. Um homem que desviava do mal, não ia atrás do mal. Um homem que era justo. Um homem temente também lá no seu trabalho. Era a mesma postura de Jó. Glória a Deus. E ele fazia isso de forma, versículo 5, lá na parte final, continuamente. E isto era algo diário na vida daquele homem. É um café com Cristo de manhã. Tu acorda de manhã, é algo diário, não é isso? Você acorda de manhã, toma o seu café. Eu creio que ninguém que deixa de tomar um café pela manhã sai desesperado para o trabalho. Não, acorda cedo e toma o café. É um alimento diário, é o primeiro alimento da sua vida. Assim era a vida desse homem com Deus. Assim era a vida desse homem na prática com a família, de forma contínua. Ele não deixava para depois, queridos. Ah, eu vou ter tempo. Ah, talvez eles pecaram, porventura falaram, blasfemaram contra Deus. Depois eu faço sacrifício. Não, ele não queria perder tempo. Ele entendeu que o tempo que Deus estava dando para ele é algo precioso na vida dele. E aquele tempo ele tinha que gastar com a sua família. Amém? Estão entendendo? Por isso que o tema é família, projeto de quem? Do Deus Si. Ao ponto, querido, quando vem a tragédia, que eu não ia falar dele, ao ponto, quando vem a tragédia, para você entender que família é projeto de Deus. Chega o primeiro, ao vim dar as boas novas. Só tragédia. Estava eu, ali em tal lugar, apacentando. Veio alguns homens levaram as ovelhas todas, 7.000. Eu estava aí, e ele tranquilo, mas quando chegou na família, você vai observar que ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele rasga, adora e fala o quê? Que nu eu vim, nu vou voltar. Deus. Enquanto estava mexendo no material, mas quando mexeu na família, o homem adora a Deus. Continua sendo aquele mesmo homem adorador. Continua sendo o mesmo homem diante do Senhor. Então, querido Jó, ele entende que na vida dele tinha a plenitude de Deus, que eram os 7 filhos. Para você entender, existia a plenitude de Deus na vida daquele homem e família. Existe a trindade de Deus, que eram as 3 filhas dele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, presente na família dele. Não é diferente na sua família nos dias de hoje. Eu vou falar amém, que na minha não é diferente. Você não falou amém, não? Amém é que assim seja. Você não concorda, não? Alguma diferença? O Espírito Santo de Jeová, né, sobre você e sua família?
O Espírito Santo de Deus não está sobre você, para você, pai, ouvir o Espírito Santo de Deus e olhar no teu quarto do seu filho e atentar para que ele está mexendo lá no WhatsApp, qual for a rede social. Não, não existe, não, ele tem o seu lugar reservado, a sua privacidade, mas ele é teu filho, não existe ex-filho, e quando casar vai permanecer sendo filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, e quando morrer, falecer, o Senhor recolher, ele vai falar assim, meu pai quando era vivo, então ele vai falar, meu pai quando era vivo, sempre vai anunciar isso, e você vai falar, meu filho, se o Deus recolher um dia também. Então, querido, o Espírito de Jeová é sobre a sua família, Deus está lá, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sobre a tua família também. E ele não tinha o que nós temos hoje, essa tecnologia toda, mas ele tinha uma tecnologia que não é infalível, que eu não vou dizer que a tecnologia era o Senhor vivo, que nós louvamos através das crianças aqui, que ele ressuscitou. E ele trazia Deus para o seu lar, ele trazia vida. Ele ressuscitou, nós servimos um Deus vivo, e quando nós falamos, vem Jesus, vem cear na minha família, vem Jesus, eu abro a porta do meu coração, vem Jesus, entra, arruma, ajusta, ilumina a minha casa, aquilo que eu perdi na minha casa, me faça, me ensina, me orienta a buscar o que eu perdi, se eu perdi comunhão, porque tinha comunhão nessa família. Se eu perdi o diálogo, Senhor, tinha diálogo nessa família. Se minha família era muito comunicativa, hoje não tem. Um está no quarto jogando, o outro está no quarto brincando com o WhatsApp, entrando nas redes sociais, vendo porcarias, e eu não estou atento. Tinha discernimento na vida deste homem. O discernimento, talvez meus filhos pecaram contra o Senhor, porventura pecaram. É ter discernimento. Porque a família é projeto de Deus, Deus confiou a família em tuas mãos. Irmão, amado irmão, homens, tu está com tua esposa, olha para ela e fala, você é a pessoa mais importante nessa terra para mim. Eu quero ouvir. Rapaz, eu ouvi nada. Todo mundo em silêncio. E as mulheres? Olha para os seus esposos e fala, você é o homem mais importante nessa terra. Tá, os filhos, aí os filhos não, estou livre da pregação hoje. O pastor está falando só para o homem a responsabilidade dele. O pastor está falando para a mulher ser submissa, andar numa submissão, andar na mesma missão, na mesma educação com os filhos. Jó tinha o trabalho dele, mas quando chegava em casa, eu creio que a esposa falava assim, vou citar alguns nomes, o primogênito João, João deu trabalho hoje. Aí João, olha, tem que conversar com ele. Quem conversou? Falei com ele, para sentar na cadeira do pensamento. João, chega aqui, mamãe fez certo, porque eu sou parceira dela e cúmplice nessa terra, para abençoar a minha família. Não é puxar para o outro lado. Eu dei o nome de João, porque a Bíblia não relata o nome deles. São 7 filhos homens e 3 mulheres. E aos filhos, o que o Senhor fala lá em Efésios capítulo 6. O que o Senhor fala, versículo 1. Pode colocar, Aninha, Ana. Vós, filhos, sede obedientes. Deixa aí, Aninha. Jó era um homem obediente a Deus e os seus filhos eram obedientes a ele. Eu vou ler aonde que está a obediência aqui para você entender. Versículo 5, pode deixar aí, Aninha, que eu vou ler aqui. Versículo 5 de Jó, capítulo 1. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias, e os santificava, vem cá, meus filhos, na obediência, o que é, Senhor? O que é, papai? Vamos nos santificar. Sim, pai. E se levantava de madrugada. Todos vamos se levantar de madrugada. Sim, pai. E oferecia um holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó. Então Jó pegava primeiro, sacrificava ali, apresentava, e ele com obediência também apresentava a vida dele ao Senhor e confessava. Se ele
fez alguma coisa com Deus. Então, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, aonde? Jó cuidava dos seus filhos no Senhor. Jó admoestava seus filhos no Senhor. No Senhor tem amor. O mesmo sentimento de Cristo temos que ter. Pais, tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. Mães, o mesmo sentimento de Cristo. Filhos, o mesmo sentimento de Cristo. Jó admoestava seus filhos. Ah, você pecou, tu vai para o inferno. Ele não falava isto. Ah, você pecou, é você com Deus, vai se arrepender. Vai dobrar o joelho e falar com Deus. Não. Admoestava com amor. Ele sabia o tempo certo para falar com seus filhos. Ele sabia o momento certo de falar com seus filhos. Vou voltar lá na frente, mais acima, na lida com o animal. Na lida com o animal, o homem tem que entender. Na lida com pessoas, ele tem que conhecer. Amém, queridos? O animal, você vai fazer a lida, vai fazer o trato com ele. Vamos falar a ovelha tosquenejar, você tem que saber a lida. Levá-la para o pasto, levar para beber uma água, conduzi-la de forma segura. Família, nós não fazemos isso abaixo de cabresto. Família, nós fazemos abaixo de orientação da palavra de Deus para a nossa vida. Família, nós orientamos, conversamos com amor. Temos que sim admoestar no amor. Temos que sim corrigir no amor, explicar o porquê. Não com ira, não com ódio. Não com desejo de pegar vários, bater. Não! Palavra de Deus. Não bater com palavra de Deus, palavra com amor. E ele tinha esse momento tão glorioso. Vós, filhos, sede. Agora para os filhos, hein? Eu ainda tenho minha mãe, meu pai já partiu, vai fazer 4 anos. Eu tenho minha mãe, então eu tenho que ser obediente a ela. Por mais que eu sou pastor, mãe, eu sou pastor, me obedece. Não, eu sou filho, mamãe. Hoje mesmo ela ligou para mim e puxou minha orelha devido a uma venda da casa. Ela, ai, eu tenho que estudar. E ali ela falando, não, tem que vender isso aí. Tá bom, Tereza, deixa comigo. Eu chamei até de Tereza, ela, ficamos tudo certo, fizemos as pazes. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é o quê? Justo. O Jó era um homem o quê? Justo. Eu vou repetir, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Desce aninho, o versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe. Olha que coisa interessante. Que é o primeiro mandamento com promessa. Espera aí, Aninha, deixa lá, Aninha. Honra teu pai e tua mãe. Eu tenho que honrar. Meu Augusto aqui é o meu pai. Vamos fazer aqui. Augusto, meu pai. Benção, pai. Tudo bem com o senhor? Como é que foi o seu dia? Ele está trazendo sustento para mim, né, no trabalho. Não é verdade? Já começa a comunicação, o diálogo. Isso aqui que é isso? É muita saudade de você, pai. Porque você passou o dia todo fora de casa. E do jeito que está o mundo violento, pai, eu dobrei o joelho e orei por ti, para Deus te conduzir e te trazer de volta da mesma forma seguro. Olha como é que é o compromisso e responsabilidade do filho quando entende que família é projeto de Deus. Não só o pai não que tem que orar, sim, a esposa também tem que orar pelos filhos e os filhos orar pelos pais, irmão Wilca. Amém? Porque, queridos, há funções dentro da família e elas precisam de uma dinâmica, se mover para um lado e para o outro. Olha as crianças aqui, coisa boa. Vai perguntar a elas, e aí o que você sentiu? Elas vão chegar a casa, mãe, senti um calafrio. Mãe, coisa linda. Mãe, as pessoas tudo me olhando. Elas vão falar, mas vai servir como marco na vida delas. E com certeza foi semente lançada no coração daquelas crianças. Vai gerar, vai germinar. Elas vão crescer. Elas vão crescer. Um dia eu estive aqui. E assim nós, com um gesto, para lá e para cá, através do louvor, vidas glorificar o Senhor.
Vidas foram alcançadas pelo Senhor. Deus usa quem Ele quer. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pode ser, Ana. Aí que está, coisa linda. Olha o segredo dessa promessa. Para que te vá bem e vivas o quê? Vivamos o quê? Muito tempo sobre o quê? Uau, um dia nós vamos morrer. Pode ter certeza disso. Eu falei alguma coisa aqui que mexeu com vocês. Não, é verdade. Um dia nós vamos morrer. Mas tem vidas que elas pulam esse processo todo, estão indo embora cedo. Porque não honra pai e mãe. Olha que promessa, para que te vá bem. Olha só, para que te vá bem. Para que seja bem sucedido. Para que seja um grande empreendedor, um empresário. Amém? Amém, os jovens? Jovem não quer ser empreendedor, empresário. Ai. Para que seja empresário, jovens. Jovem não concorda, Delci. Isso tem que arder no nosso coração. Porque a gente vem para cá para louvar a Deus. Servimos um Deus vivo e Ele está nessa casa. Ele se move aqui. Ele se move aqui. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bom, nós buscamos ser obedientes aos nossos pais. Nós buscamos honrar os nossos pais. Vai a Deus esse momento de nos conduzir por muito tempo nessa terra. Certo? Amém, queridos? Somente Ele é que vai nos conduzir. Agora, ser temente a Deus, princípio de sabedoria. Desviar do mal, não buscar o mal. Ser justo com as pessoas, ser justo como fala. Ser justo nas atitudes com as pessoas, seja de fora e principalmente de dentro, que a fé começa dentro de casa. A fé é exercitada dentro de casa. É uma fé genuína, como Paulo falou com Timóteo. Cara, tu recebeu de uma avó, que passou para sua mãe e foi para você. A mesma fé que estava com tua vovó, vamos falar assim, com sua avó, passou para sua mãe e está passando para você. É um bastão que foi passado da sua avó para a sua mãe e para você. A fé que manteve a sua mãe de pé diante do Senhor, e ela viu grandes coisas. A sua mãe ouvia da sua avó milagres, maravilhas, e vivia também aquilo. Sua mãe se foi, sua avó se foi, sua mãe começou a viver e passar para ti maravilhas de Deus, experiências de Deus, como Deus é e como Ele age. Agora está sobre você, Timóteo, essa fé. A fé começa dentro de casa. Amém, queridos? A fé começa dentro de casa. Ah, meus filhos ficam de um lado para o outro para fazer uma reunião. Tinha devocional na casa de Jó. Ele promovia devocional. Ele promovia o reino de Deus na sua casa. Como eu falei que ele queria ver o favor de Deus e as bênçãos do Senhor. Ele promovia palavra dentro do seu lar, reunia a família. Esse dia é nosso com o Senhor. E era de forma contínua, não era uma vez por mês, não era quando for, uma vez por ano, era continuamente. Jó fazia isso dentro do seu lar. Tinha devocional, tinha palavra que cura, palavra de vida, palavra que edifica, palavra que renova, tinha oração. Aleluia. Imo 42, lugar de gente feliz. Passamos um mês aqui de família, mês de maio, sobre reconstruir muros da família. Deus está nos chamando para coisas grandes, família. Isso começa dentro do nosso lar.
Deus está nos chamando para uma responsabilidade muito grande, de se aprofundar mais com Ele na nossa intimidade. Esse homem tinha uma intimidade muito grande. Eu vou usar até uma palavra, ele tinha uma amizade com Deus, ao ponto de ele falar nessa amizade, Augusto, amigo. Era uma intimidade muito grande. E isso Deus está nos chamando para o século 21 nos dias de hoje. Ele sabia que a família dele representava um governo. Ele sabia que era sal. Ele sabia que era luz. Ele sabia que tinha que viver e as pessoas olhar para ele e os glorificar quem é Deus através das boas obras. O tempo está sendo findo, 8 horas e 55 minutos. Deus é muito bom. Só sei que Deus é bom. Deus é tão maravilhoso. E Deus assim continua nos abençoando, falando no nosso coração. Lute por sua família. Lute por sua família. Aquele homem fechava as brechas, aquele homem não queria saber de raposinha entrando para causar um estrago. As mínimas coisas, aquele homem, os detalhes pequenininhos, aquele homem tinha uma percepção muito grande. Por isso que ele fazia o sacrifício, por isso que ele queria o melhor para sua família. Ele fechava toda uma brecha, tudo que, olha, que era possível. Não, o zelo daquele homem para sua família era muito grande. Era muito grande. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua família. Que Deus abre portas de emprego para quem está desempregado. Que Deus traga o melhor para sua família. Que o pão não falte como nós louvamos. A mesa é farta do Senhor. Há um banquete espiritual, por isso que eu falei, arruma lá a mesa, ajeita a mesa espiritual, convida o Senhor, que quando você clamar, Ele que vai trazer cura. Quando você clamar, Ele vai trazer libertação no seu lar, restauração no seu lar. Ele vai restituir o que você perdeu um dia. Assim foi feito na vida de Jó. Perdeu tudo, perdeu os 10 filhos. Por isso que ele fala, capítulo 42, Senhor, eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos, oh, aleluia, te vê. Anda lá, baixinha, canta lá, baixeia. Assim, Senhor, meus olhos te vê. O Senhor mudou meu quadro. O Senhor curou as minhas enfermidades, as minhas chagas. Oh, Jesus, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Oh, Jesus, tu levou sobre si as nossas maldições. Oh, Xomanai. Pastor Marco Antônio, por favor. Que haja cura no teu emocional. Que haja cura, libertação na sua alma nesta noite, essa angústia. Eu declaro. Toda depressão sai em nome de Jesus da tua vida. Ei! Toda depressão sai em nome de Jesus. Todo um pecado que tem escravizado você, ei, nessa noite de ato profético, eu quero fazer que nem aquelas meninas, correntes quebram nessa noite e você seja liberto, em nome de Jesus. Não seja mais escravo da mente, ei, tenha a mente de Cristo. Cristo morreu por ti, por nós. Ah, Deus. Como tu és maravilhoso. Ó Deus, nós não sabemos, Jó não sabia do dia da manhã, mas aquele homem sim, fazia tudo para agradar a Deus, somente, exclusivamente a Deus, e chamava toda a sua família para o contexto. A Ele é digno de receber a nossa adoração.